E também um privilégio de poder fechar o livro de Tito. Portanto, já abra sua Bíblia, a Palavra de Deus, na carta pastoral de Paulo a Tito, capítulo 3, e nós veremos hoje o que o Espírito Santo intentou falar, ou falou com o apóstolo Paulo, para que ele pudesse dar algumas diretrizes para esse pastor Tito, e, consequentemente, o pastor Tito passou à igreja que está em Creta, uma ilha ao sul da Grécia. Tito, capítulo 3, e nós iremos ler do verso 8 ao verso de número 15, até o final. E ele começa dizendo assim, o fechamento da carta: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Verso 12. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém? Pai querido, obrigado pela leitura da tua palavra. Que o Senhor me use na exposição, que o teu Espírito Santo trabalhe na recepção da mensagem, no coração dos meus irmãos aqui, que vieram para te adorar e bendizer o teu santo e poderoso e bendito nome. Te peço no nome de Jesus. Amém. A grande ideia desse tempo, desse texto, talvez vai aparecer aí para você: permanecer no ensino da graça do Evangelho transforma o homem em toda a sua inteireza, mente, coração e ação. Vou repetir: permanecer no ensino da graça do Evangelho transforma o homem em toda a sua inteireza de mente, de coração e de ação. O tema da mensagem que coloquei para nós refletirmos nesta noite é fé em tempos de apatia, transformando a graça no palpável. Fé no tempo em que não há paixão, há pathos, apatia, sem paixão. No mundo corrupto, e como transformar essa graça que recebemos em algo palpável para esse mundo apático, e que a apatia esteja longe da nossa igreja. E quando eu digo nós na nossa igreja, não é somente IB, mas é a igreja do
do Senhor Jesus Cristo de todos os tempos, em todas as localidades que professam a verdadeira fé evangélica. Eu não sei você, mas vivemos um tempo muito curioso. Nunca se falou tanto sobre Deus. Ainda mais quando você abre o Facebook, o Instagram, e está lá as pessoas, os guerreiros do teclado, mostrando e falando sobre Deus ou sobre tudo aquilo que é possível fazer com a palavra de Deus. Talvez certo, talvez errado, mas está lá. Curioso também é que em 2023 saiu uma reportagem na Folha de São Paulo dizendo que o Brasil é um dos países mais religiosos do mundo. Nós estamos no topo. Mas também está entre os que mais enfrentam corrupção, violência e injustiça social. E a matéria terminava com uma frase que dizia o seguinte: há uma fé que fala, mas não transforma. Segundo há uma pesquisa também do Datafolha, em 2023, 92% dos brasileiros dizem crer em Deus, mas apenas 37% afirmam praticar a fé diariamente. E aí eu vou repetir o que foi escrito na Folha de São Paulo. Há uma fé que fala, mas não transforma. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes dizemos que cremos, mas não vivemos o que cremos? Quantas vezes a nossa vida está distante daquilo que professamos? Na verdade, essa é uma realidade, não é nova. Essa realidade já acontecia em Creta. O apóstolo Paulo também viu isso na igreja da ilha de Creta, onde o seu cooperador Tito pastoreava. Lá havia muita conversa sobre religião, muitas discussões, muitas opiniões, mas pouca vida transformada. Por isso que Paulo escreve esta carta, e nesse trecho que vamos ler, ou melhor, que nós acabamos de ler, ele diz: fiel é esta palavra. Ou seja, Tito reafirma o evangelho, fala com confiança, ensina com firmeza, para o que o povo de Deus não apenas diga que crê, mas mostre que crê. Com atitude, com serviço e com boas obras. E eu creio, meus irmãos, que essa também é a palavra de Deus para nós hoje. Deus está nos chamando para uma fé que não apenas fala, mas que faz. Uma fé que não apenas prega, mas pratica. Uma fé que não apenas acredita na graça, mas vive a graça de forma visível e útil neste mundo apático. Porque o mundo está cansado de ouvir sobre Deus, mas o mundo, tem fome de ver Deus em nós. Paulo conclui sua carta a Tito lembrando que a verdadeira fé não é passiva, mas ativa em amor. Após explicar a graça salvadora que foi ministrada na semana passada, em Tito 3, de 4 a 7, o apóstolo exorta a vida prática de piedade. Vivemos em tempos semelhantes, fé professada sem prática transformadora. Assim, Tito 3, de 8 a 5, nos chama a uma fé útil, disciplinada e solidária. É como uma lâmpada. Uma lâmpada só cumpre o seu propósito se ela estiver ligada à energia. Assim é a fé sem obras. Tem forma, mas não função. Dando um clique aí, os irmãos perceberão o primeiro ponto, que para transformarmos a graça em algo palpável, é preciso persistir no ensino fiel da graça. Versículo de número 8. O versículo de número 8, ele começa com este: fiel é esta palavra. Ele está, Paulo, aludindo ao que ele disse no texto anterior.
principalmente do verso 4 ao verso 7, onde ele faz um esboço soteriológico maravilhoso. Esse versículo 8 é o versículo que é o elo de ligação. É uma ponte que faz a gente entrar, por exemplo, no Paraguai. É o versículo base e o versículo chave do texto do livro de Tito. A poderosa exposição sobre a salvação pela graça de Deus, manifestada em Cristo e efetuada pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, está encaixada na responsabilidade do crente de demonstrar as boas obras diante dos homens. A fidelidade da palavra é garantia teológica para o imperativo ético que se segue. Ou seja, a graça de Deus é raiz, as boas obras são o fruto. Percebam que não andam separados, eles estão juntos. Esse texto sintetiza a teologia paulina. O ensino fiel da graça gera uma fé genuína que resulta em boas obras, não como causa, mas como evidência e fruto da salvação. Fiel esta palavra. Refere-se à salvação pela misericórdia de Deus, não por obras. Portanto, a mensagem da graça é o centro do ensino fiel. E essa expressão é típica das cartas pastorais, ou seja, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Em 1 Timóteo nós vemos no capítulo 1, versículo 15, 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 9, em 2 Timóteo 2,11. Fiel é esta palavra. Funciona como um selo de autenticidade apostólica. É o equivalente a gente dizer que pode confiar nisto. É verdade sólida e digna de ser ensinada publicamente. Mas o texto não para. Ele continua. Fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Faças a afirmação confiadamente. O verbo utilizado aqui significa afirmar com autoridade e constância. Não é algo pontual, é algo sempre. Sempre com autoridade e com constância. Paulo ordena: ensina com segurança aquilo que é certo, sem hesitação. Mas ensinar o quê? Da graça, da salvação. É isso que precisamos ensinar. O versículo 4 a 7, da graça, da salvação. O termo implica a repetição persistente e segura. A ideia é, as verdades do Evangelho requerem paciente repetição. A fé precisa de reafirmação constante, porque o coração humano tende a se esquecer da graça e cair em legalismo ou indiferença. Por isso, a graça precisa ser repetida todos os dias, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Esse é o propósito do ensino fiel e da graça. Ela não para somente aqui. Eu vou ensinar para a salvação. Não, não é só isso. Tem um complemento. É para gerar uma transformação prática na minha vida e na vida do outro, que já entendeu a graça de Deus. A graça não termina na justificação. Ela produz uma vida de utilidade. E o texto aqui pode aluzir também a boas obras belas e nobres. A sequência teológica é clara. Graça revelada de Deus, versículo 4, produz a fé e as obras que vem na sequência, versículo 8, parte B. Primeiro se dá a raiz, depois produz o quê? O fruto. Não é o fruto para depois vir a raiz. Primeiro a raiz,
para dar o fruto. E o texto prossegue, essas são excelentes e proveitosas aos homens. O termo excelente aqui aponta para uma beleza moral e proveitosa, indica um benefício prático e social. Ou seja, a fé cristã é bela diante de Deus e útil diante dos homens. Não é só útil diante de Deus, é útil diante dos homens. É isso que Paulo está trabalhando aqui em Coríntios. Ele está fechando essa carta dessa forma, chamando a igreja a ter uma fé genuína na graça salvadora de Jesus Cristo, mas também ter uma utilidade prática para os cretenses. Uma cidade corrupta, uma cidade amoral e imoral, uma cidade sensual, nada diferente dos nossos dias, meus queridos. Mas a fé, produzida em nós, através da graça de Deus, ela nos convida a sermos frutíferos com o mundo aí fora. Martinho Lutero, certa feita, disse: a fé deve ser tão visível quanto amável. A fé não é algo abstrato, até porque fé é verbo. Ela não precisa ser guiada por amor ao próximo, ou pelo amor ao próximo, um dos pilares do cristianismo. Conta-se que John Wesley fora interpelado por um cético que dissera: sua fé é inútil, o mundo precisa de ação. Wesley responde: a fé verdadeira sempre age. Mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei minha fé pelas minhas obras. Assim também Paulo ordena a Tito: ensine de modo que o povo aprenda a agir. Em um mundo de vozes confusas, o cristão deve firmar-se na palavra e ensinar com clareza o evangelho que transforma não só o comportamento, mas também a visão de mundo. E aqui precisaríamos de uma aula sobre cosmovisão. Evangelho não muda comportamento. Evangelho precisa mudar a nossa cosmovisão. Para transformarmos a graça em algo palpável, é preciso, nosso segundo ponto, dando mais um clique aí, desviar-se das contendas inúteis. Acompanha comigo o verso 9. Ele vai dizer: evita discussões insensatas. Paulo não está proibindo o debate teológico, de maneira alguma. O que ele está proibindo é a discussão insensata, ou o debate teológico insensato. O próprio Jesus, gente, se nós olharmos para o texto bíblico, veremos que na sua vida ele se envolveu em debates teológicos com os fariseus, com os saduceus, com os escribas. Era ou não era? Ele se envolveu. Paulo não usa de contradição, tanto que para Timóteo ele fala o seguinte: apresente-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ele vai manejar a palavra bem da verdade para Deus? Não, é para o homem. E sabe aquela ideia de que a gente ouve, né? E isso me surpreendeu estudando o texto, que Paulo ele não trabalha obras, quem trabalha obras é Tiago, né? Mas a gente está vendo aqui Paulo trabalhando obra. Que interessante. Olha como que a palavra vai nos enchendo, quanto mais a gente estuda dela e aprende com ela. No próprio início da carta de Tito, capítulo 1, versículo 11, Paulo pede para calar os falsos mestres. Como é que ele vai calar os falsos mestres? Não é dando um golpe de jiu-jitsu. Não. Um mata-leão. Não. Ele vai calar com a palavra, através da pregação da palavra.
Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Pregação da palavra não é só pastor que faz aqui na frente. Porque senão vocês podem pensar que isso é para o pastor, ou é para o missionário que está plantando igreja. Não, não, não. Pregação da palavra também reflete em vocês lá fora. Quando a gente abre a boca para poder pregar a palavra, o púlpito é diferente. Também é pregação da palavra. Mas lá fora, o pastor não pode estar em todos os lugares que cada um de vocês estão. Quem vai pregar a palavra? Apresento vocês. A dinâmica é essa. É através da pregação da palavra que nós vamos calar os falsos mestres. Parte da preservação cristã, até os dias de hoje, se deu por meio de debates que foram necessários por uma controvérsia. Por exemplo, eu poderia citar muitas aqui, mas Agostinho, de Hipona, no V século, ele se envolveu, pelo menos, em 3 grandes controvérsias na vida dele. Primeiro, contra os maniqueístas. Pastor, o que é isso? São pessoas que criam que o conhecimento era a chave para a salvação. Vivemos maniqueísmo nos dias de hoje. Achando que por eu saber muito da palavra, eu vou ser salvo. Maniqueísmo. Agostinho brigou por isso. Agostinho lutou contra isso. Agostinho lutou também numa outra controvérsia na história contra os donatistas. O donatista, entre outras coisas, ele cria que somente os moralmente puros são capazes de estar na igreja. Em outra palavra, o que os donatistas crescem? Que o joio não cresce com o trigo. Mas Jesus mesmo disse que ele vai fazer a separação do joio e do trigo no último dia. Não cabe a mim fazer essa separação. Quem vai fazer essa separação? O próprio Senhor. Agostinho também lutou contra os pelagianos, que criam que o homem consegue se salvar sozinho. Agostinho cria que precisava totalmente de Deus para a salvação. Foram as ideias de Agostinho que influenciaram Calvino e Lutero. O que Paulo pede é: evita questões tolas, inúteis, fúteis, genealogias, contendas, debates sobre a lei. Aqui é o coração ético pastoral do encerramento da carta de Paulo a Tito. O apóstolo faz uma lista das coisas que distraem a atenção da verdade. Ao que parece, nesta cidade, deveria ter um número expressivo de judeus que gostavam de debater genealogia, discussões e contendas a respeito da lei. Sobre genealogias, era muito comum no mundo antigo a pessoa fazer a projeção da sua ascendência até chegar no nome mais tchan do Velho Testamento. Quanto mais o próximo judeu pudesse chegar ao grande nome, mais orgulhoso ele se sentia. Eles procuravam um pedigree. Interessante que com Jesus não foi assim. Porque Jesus era descendente de Abraão, era descendente de um grande rei Davi, e ele não se orgulhava disso. Aqui Paulo faz um contraponto com o verso anterior, do verso 8. As boas obras que são excelentes e proveitosas para com o que não é utilidade e é fútil. Percebam? Ele fazendo esse contraponto. O que é bom, boas obras. O que é ruim, o que é fútil, discussão, tola, genealogia, insensatez, tudo isso. Veja, a questão das boas obras é o tema corriqueiro nas cartas pastorais. Eu poderia citar muitos outros aqui, mas eu preferi 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e profeitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente instruído para toda o quê? Boa obra. É a palavra que molda a nossa obra. Em contraste com o que é bom, Paulo lembra dos sectários dos seus ensinos. E assim ele faz uma digressão aqui no versículo de número 10. Ele vai falar agora e ele vai se voltar para os facciosos, para os heréticos. Ele vai lembrar do que escreveu para nós, né? O verso 10 a 16. O faccioso está sendo usado aqui como uma ideia de causar divisões. Deixa eu explicar uma coisa. A palavra herético, como a gente tem a ideia, como heresia, como erro doutrinário, só é vista a partir do 2º século depois de Cristo. Ou seja, todos os apóstolos já estavam mortos. O que Paulo faz aqui, o uso desse termo, é um termo mais antigo, que é haereses, que é a pessoa que divide. Ó, pegou, hein? A pessoa que divide. O que Paulo está combatendo nessa igreja de Creta, ou nas igrejas de Creta, é o homem faccioso. É o homem que divide. É um homem que vai dizer assim, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Não. Eu sou de Judas. Ah, não, calma aí. Eu sou de Tito. Não, eu sou. O que Paulo está combatendo nessa igreja é o homem faccioso. E o homem faccioso está destinado a uma disciplina eclesiástica. Admoesta 1, 2, e depois disso, considera, né? Gentil publicano. E interessante que essa palavra hairetekos ocorre somente aqui na Bíblia. Eu estou fazendo uma pós-graduação em exposição bíblica, e aí eles falam para a gente ter cuidado quando acontece uma rapax legomenon. O que é isso, pastor? É quando aquela palavra só aparece ali. Como que a gente vai interpretar aquele texto? Aí você tem que buscar em fontes que não são bíblicas ainda, porque aqui trata-se de linguística. O trabalho do pastor não é fácil, não. É difícil. E Paulo usa um termo pejorativo de, entre aspas, para que a gente possa entender quem é esse faccioso. É panelinha partidária. Quem foi criança na década de 80, 90? Ah, está fazendo panelinha, né? É, isso mesmo. Ele está falando de faccioso. Eu não sei como que são os jovens hoje em dia, adolescentes, se tem essa palavra panelinha. Mas na minha época tinha. Panelinha é aquele que divide. Você, meu amigo, vem para cá. Ah, você não. Não, e você não. É isso que Paulo está combatendo. Paulo aconselha Tito a evitar qualquer pessoa que demonstra sinais de inclinações separatistas. O que perturba em Creta é a tendência de os falsos mestres formarem grupos dissidentes, dividindo assim o corpo de Cristo. Não há nada de mais terrível do que aquele que divide igreja. É isso que Paulo está falando. Aqui eu não vi, graças a Deus. Mas quem é de São Paulo, quem é do Rio, já ouviu aquela Igreja Batista Memorial tantantão. Sabe o que significa isso? É aquela igreja que foi dividida por separatistas, por homens facciosos, por heréticos ou hereges. E a igreja que ficou, ela se torna uma igreja memorial. Mas Tito não deve ser precipitado. Cautela, muita cautela. Tito, ele precisa dar ao membro a chance de se arrepender e, com amor, admoestar ao menos 2 vezes, como o princípio dado por Cristo em Mateus 18, 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhou, irmão. Não precisa mais sair dali. Se, porém, não te ouvir,
toma contigo 1, 2, 3 pessoas como testemunha e vai lá para poder tentar consertar aquele camarada. Se não te ouvir, aí não tem jeito, leva para a igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Mas se essas advertências não produzirem resposta satisfatória, Tito não precisa hesitar em evitar tal pessoa, pois sabe que está pervertida e vive pecando, literalmente, peca e está autocondenada. Ou seja, essa pessoa já está envolvida no caminho errado. O aspecto mais importante da disciplina na igreja, segundo esse texto, é a admoestação. É admoestar em amor e com amor. Verso 11, pecando, a palavra pecando implica em pecado determinado, como em Hebreus 10, 26, por si mesmo está condenada. Olha lá o que diz Hebreus 10, 26, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. E tem gente que fala que não existe inferno. Olha esse texto aí. Esse tal que já recebeu o conhecimento da verdade e teimosamente a rejeita, é sua própria testemunha e de que 2 vezes rejeitou uma sincera explicação e um apelo. Não se sinta constrangido, meu amado, minha amada, quando algum membro chegar do seu lado, membro da igreja, não estou falando nem pastor, um membro da igreja chegar e falar assim, você está em pecado. Não taca pedra. Tenta ouvir. Onde estou pecando? Nisso, nisso, nisso. Você se arrepende? Me arrependo. Pronto, ganhou o irmão. Mateus, capítulo 18. Palavra do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tal já recebeu o conhecimento da verdade e teimosamente a rejeita, é a sua própria testemunha de que ele não quer viver em comunhão. William Barclay, em seu comentário sobre disciplina na igreja, ele vai dizer o seguinte, permita-me ler, é um parágrafo. A disciplina deve brotar do amor, de um desejo de curar, jamais de um desejo de se desfazer do indivíduo. Todo esforço deve se fazer para recuperar este faltoso. Se depois de admoestado com carinho, o membro se recusar e se arrepender, e continuar na sua má conduta, a igreja, por meio dos seus dirigentes e por intermédio de toda a congregação, deve redobrar os seus esforços e deve haver uma segunda advertência. Contudo, se ainda assim fracassar, o tal faltoso deve ser desligado. Mesmo essa medida extrema, que nós chamamos de cirúrgica, tem como propósito a recuperação do pecador. Todavia, esse não pode ser o único propósito. Não se deve perder de vista o bem-estar da igreja para a glória de Deus, uma vez que esse é o objetivo principal da igreja, a glória de Deus. Fica claro que a disciplina do herege ou partidário segue o modelo de Mateus 18, 15 a 17. Admoesta uma vez, é uma correção pastoral com amor. Admoesta outra vez, paciência redentora. E evita, se não há arrependimento, então há separação. Para transformarmos a graça em algo palpável, é preciso, dando mais um clique, servir com bondade e presteza. É justamente nessa terceira atitude da carta que Paulo atinge o seu tom prático e relacional, unindo doutrina, ética e comunhão. Voltemos ao texto. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até mim a Nicópolis, pois resolvi passar ali o inverno. Essa frase, provavelmente, dá a entender
que a pessoa enviada, ou seja, Ártemas ou Tíquico, assumirá a igreja ou as igrejas em Creta. O que Paulo está fazendo ali é tirando o pastor Tito, que é amigo fiel, filho fiel, e botando ele para Dalmácia. É isso que está acontecendo. Parece que é uma dinâmica na igreja. A igreja não é que perde o pastor, mas o pastor sai para dar lugar a outro pastor. Não é uma dinâmica ruim. E Paulo é que está determinando isso. Nada mais se sabe acerca de Ártemas. Embora a tradição muito posterior faça deles do 72, aquele de Lucas 10, e o primeiro bispo de Listra, mas isso são conjecturas, suposições. Já Tíquico é um antigo amigo de Paulo, que serviu em Éfeso e que levou a carta à igreja de Colossenses, né? Tudo leva também a crer que Tito deixa o ministério em Creta para um desses dois e vai para a Dalmácia, atual Croácia, Bósnia e Herzegovina e Montenegro. Está ali, naquele aglomerado ali dos Balcãs. Veja que no mundo antigo até onde chegou o Evangelho. Menos de 30 anos da morte de Cristo, o Evangelho já tinha tomado ali os Balcãs. Esse parece ser uma dinâmica do reino, mudanças estratégicas dentro das igrejas. 5 cidades no mundo antigo eram chamadas de Nicópolis. Nicópolis significa a cidade da vitória. Usualmente era dado para comemorar uma façanha de guerra, né? E provavelmente essa Nicópolis era ali no Épiro, na Grécia continental, que fora fundado por Otaviano em 31 para poder assinalar o seu triunfo sobre duas pessoas que você conhece o nome, Antônio e Cleópatra, em Áxio. Continuando. Encaminha com zelo a Zenas, o intérprete da lei, e Apolo para que nada lhes falte. Nada sabe também sobre Zenas, o intérprete da lei. Devido ao nome, intérprete da lei, provavelmente ele é o único advogado citado na Bíblia. Não é um consenso geral, mas é o único advogado citado na Bíblia. Apolo, nós sabemos quem é, né? Tiveram instrução completa na fé da parte de Priscila e Áquila em Éfeso. E mais tarde pregava em Corinto. Certamente são os portadores da carta. O pedido agora, aí no verso seguinte, vai dizer: encaminha com diligência, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Paulo, literalmente, ele está dizendo, acompanhar diligentemente, prover cuidado, transmita hospitalidade generosa, demonstrada na era apostólica pelas pequenas comunidades cristãs, a irmãos viajando de uma igreja para outra. Aqui nós temos um cunho missiológico. E talvez no seu coração, o Espírito Santo já está aplicando ao seu coração algo dessa magnitude. Cooperar com a obra missionária faz parte da igreja. Assim, Paulo exorta Tito, a igreja cretense, a participarem ativamente no sustento e no envio missionário. O que chamamos hoje de cooperação cristã. Paulo usa esse mesmo verbo em Romanos 15, 24, e João também usa em 3 João 6, sempre com o sentido de enviar missionários com suporte material e espiritual. E um detalhe, aqui esse texto não dá margem para esperar o missionário pedir. Ele já sai com tudo feito. Interessante. E aí, quando a gente vê em missões, a gente vê missionários sofrendo no campo. Quase que literalmente passando fome. As igrejas abandonando. Eu não sei. Será que leram a carta de Paulo a Tito? A graça se manifesta em prevenção prática. Cuidar das necessidades antes que surjam.
Não se trata de esmola, não se trata de ajuda. Você já deve ter falado isso, né? Eu vou ajudar um missionário. Não. É cooperar, é associar. Essa é a verdade. Porque quando eu dou ajuda, eu dou esmola. Mas quando eu coopero, o que acontece lá, reflete aqui em mim também. Somos participantes, ou melhor, coparticipantes. Mas a participação na missão de Deus. Versículo 14. E que os nossos aprendam também a aplicar essas boas obras nas coisas necessárias para que não sejam o quê? Infrutíferos. Paulo insiste nessa necessidade do cristianismo prático de modo geral. Paulo se refere aos cristãos em Creta que pensam como ele e Tito, que aprendam também a distinguir-se das boas ou distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados. Se não fizerem assim, aí vem um aviso para nós. Estarão correndo sério perigo de se tornarem o quê? Infrutífero. Quando a minha fé não se transforma em obra, a palavra de Deus, não é o pastor Fábio, a palavra de Deus vai dizer para mim e para você, nós nos tornamos infrutíferos. Eu não quero ser infrutífero na obra. Porque o infrutífero, Jesus falou, corta e lança no fogo. Eu não quero. Paulo repete o tema das boas obras 6 vezes nessa carta. Uma ênfase clara. A graça de Deus não é estática, mas ela é operante, gerando uma vida útil e disciplinada. Essas obras não são obras mediante as quais os homens esperam que adquirirão mérito, não. Mas sim obras de caridade no pleno sentido cristão. E ele vai dizer, aprendam a aplicar-se as boas obras. O verbo aprender aqui implica uma disciplina intencional. Eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer. Eu vou conversar com aquela pessoa intencional. Eu vou ser intencional. Eu quero levá-la para Cristo. Não quero jogar papo furado. Certa vez, D.L. Moody foi perguntado qual é o maior inimigo da igreja moderna. Ele respondeu, cristãos que acreditam muito, falam muito, mas fazem pouco. E acréscimo meu, quase nada. Qual o nosso ponto teológico aqui? Que a fé madura se manifesta em cooperação e generosidade organizada. A fé madura se manifesta em cooperação e generosidade organizada. A igreja útil é a que sustenta, envia e serve. E aí ele termina com o verso 15. Nessa saudação final, não é uma característica só para dizer, te saúdo, todos que estão comigo te saúdam. A graça seja com todos vós. Não. Paulo tem essa característica para ligar os associados consigo mesmo. O pedido saúda a quantos nos amam na fé, isto é, os que são verdadeiros amigos e verdadeiros cristãos. A oração final, a graça seja com todos vós, está no plural, inclui a comunidade inteira. Aquela carta não era só para Tito, era para a comunidade. Aquela carta não era só para a comunidade de Creta, aquela carta era para nós hoje. Era, não, é para nós hoje. Paulo encerra a epístola com nomes e instruções pessoais, revelando que o ministério cristão não é uma abstração teológica, mas uma rede viva e relacionamentos e serviço mútuo. Mark Dever, quando ele vai para a igreja, ele tinha o costume, seja bem-vindo à nossa igreja. Ele muda, porque ele percebe que ele está fazendo algo errado.
E ele vai dizer assim: seja bem-vindo à nossa reunião, que é o nosso culto, que iremos prestar a Deus. Sinta-se bem ao nosso meio. É uma rede viva, é um relacionamento de relacionamentos e serviço mútuo. Esse encerramento pastoral é teologicamente significativo. A comunidade é unida na fé. Não por afinidades humanas, mas pela graça. Imagina se a gente botasse aqui todo mundo flamenguista. Feliz porque ganhou hoje do Palmeiras. Como estamos no Sul, né? Não ia ter muitos. Mas a gente não está unido aqui por causa de time de futebol. Nós não estamos unidos aqui porque temos um apreço, talvez pelo pastor. Não! Nós estamos unidos aqui na fé. É pela graça do Senhor Jesus. As saudações não são meras cortesias formais. São comunicadas e recebidas de forma consciente. É sinal de união. O apóstolo sempre faz com que o voto de bênção acompanhe suas cartas. A graça de Deus se torna um carne e sangue em Jesus. O apóstolo termina com ordens missionais comunitárias, enviar Zenas e Apolo. Mostrar que a fé verdadeira se expressa em hospitalidade, cooperação e sustento mútuo. Boas obras são a resposta de gratidão pela graça recebida. Tito deveria receber e transmitir a saudação dos irmãos. Não deveria ser apenas um receptáculo, mas um relacionamento que glorificasse a Deus e também um canal de amor fraternal. A fé que não serve é infrutífera. O Evangelho nos chama a hospitalidade útil, amor que se traduz em ação. O texto de Tito 3:8 a 15 se organiza como uma espiral ética da graça, onde a graça é proclamada com fidelidade, onde a graça molda o caráter com sabedoria, onde a graça se manifesta em serviço e é onde a graça nos une em corações. O indicativo da graça, o que Deus fez, gera o imperativo de boas obras, o que devemos fazer. E eu quero, a partir de agora, trabalhar algumas aplicações. O meu desejo é que o Senhor já tenha, através do Espírito Santo, já tenha falado ao seu coração, mas eu tenho algumas considerações a fazer que sejam pertinentes para o dia de hoje. O primeiro: memorize e medite constantemente nas verdades do Evangelho. Memorize e medite constantemente nas verdades do Evangelho. Essas verdades precisam ser repetidas. Warren Wiersbe, um comentarista, ele vai dizer o seguinte: que ele percebeu que por 4 vezes, Paulo, no capítulo 3, ele usa a palavra lembrar. Talvez você não encontre na sua versão, mas no original você vai encontrar. E para Paulo, repetição é método. Somos seres esquecidos por natureza. Precisamos sempre lembrar o Evangelho para nós mesmos. O próprio Senhor ordenou o seu povo a lembrar. Deuteronômio 6, 4, 9, o chamar Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Só lembrando, depois que eles entram na terra prometida, eles já tinham recebido isso aqui. Lembrem-se de memorizar. Lembre-se do que eu fiz. Lembre-se do que eu estou ordenando. Livro de Juízes vai apontar exatamente o que o povo fez. Se esqueceu
que havia o Senhor. Basta uma geração, para que não tenha mais igreja no futuro. A ceia do Senhor é uma lembrança. Lucas 22, 19, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lo, dizendo, isto é o meu corpo, e por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Memória. Traga na memória o que Deus fez, o que Deus faz. Lembrem do Evangelho na vida dos seus filhos. E eu preciso falar uma coisa, discipline seus filhos no Evangelho. Está se levantando uma geração que não pode tocar a criança. Não reconhece a autoridade. Discipline seus filhos no Evangelho, porque senão os seus filhos viverão o tempo de juízes. Uma geração que não conheceu o Senhor. Depois não adianta chorar. No seu lar, com o seu cônjuge, na divisão de tarefas, lembre-se do Evangelho. No seu trabalho, com o seu patrão ou empregado, lembre-se do Evangelho. Mas para lembrarmos do Evangelho, precisamos pensar nesse segundo ponto que eu vou lhes dizer. Cuidado com as distrações da vida. Cuidado com as distrações da vida. É muito fácil nos perdermos com frivolidades, com coisas fúteis, com coisas inúteis, com coisas que não geram nada para nós. É muito fácil. Certa vez, conversando com uma pessoa, um senhor já, talvez não um idoso, mas de meia idade, mas mais velho do que eu, ele começou a falar sobre Lilith. Lilith? Perdi 2h30 do meu precioso tempo. Sabe quem é Lilith? Eu não vou falar para os irmãos não perderem o tempo também. Gente, Lilith é da fábula judaica. Foi a primeira, dizem, fábula. Dizem que foi a primeira mulher de Adão. Ela não foi tirada da costela, ela foi criada da mesma forma que Adão. Só que ela se rebelou contra Adão. E ela virou um demônio. E aí Deus falou assim, não, então deixa eu resolver o problema aqui. Vou criar da costela agora. Fábula. E você fica trabalhando ideias de batalha espiritual em cima da pessoa de Lilith, que nem na Bíblia está. Eu falei, queridão, onde é que está na Bíblia? Depois de 2h30, eu que tive a coragem de perguntar, onde está na Bíblia? Ele falou assim, está lá. Lá onde? Está em Números. Estou procurando até hoje. É bom que, né, já é um gancho para poder ler a Bíblia. Os filósofos gregos adoravam, passavam parte do seu tempo discutindo problemas sutis. Os rabinos judeus passam o seu tempo construindo genealogias imaginárias. Sabe quem cria genealogia imaginária aqui? Vou falar, né? A gente deve aprender. Os mormons. Fazem genealogia, porque eles querem encontrar o sangue de Cristo. Porque, segundo eles, Cristo casou. Genealogia. Os escribas passavam intermináveis horas discutindo o que se podia fazer e o que não se podia fazer no sábado, e quais as coisas eram impuras e quais não. É isso. Tem-se dito que existe o perigo de que a pessoa se crê religiosa porque discute questões religiosas. Há grupos que discutem sem nunca acabar as questões teológicas. Quer ver uma? Calvino e arminiano. Já tem mais de 500 anos. Eu não vou ser o cara que vai dividir e separar tudo isso. E mostrar por A mais B quem é quem. Discussão inútil. Quer ver mais? Dispensacionalismo e aliancismo. O que você é, varão? Você é dispensacionalista? Porque eu sou aliancista? Irmão. Discussão inútil. Então não sou eu que estou falando, é Paulo que está falando. Quer ver um outro? Usos e costumes.
Ah, não, tem que pregar de terno e gravata. Ainda bem que nessa igreja não se prega de terno e gravata. Um calor, forno do Iguaçu. E eu com terno e gravata. Já estou suando sem. Imagina com. Uses o costume. Outra, parede preta. O que isso influencia no Evangelho, gente? É muito mais fácil discutir teologia do que ser amável, cordato e ajudar no lar. Ou eficiente, diligente e honesto no trabalho. Não há nenhuma virtude no fato de sentar-se a discutir profundas questões religiosas quando as simples tarefas da vida cristã esperam para serem realizadas. Sem dúvida é certo de que esse tipo de discussão não pode ser nada mais que uma evasão dos deveres cristãos. Não gaste energia, igreja, refutando tolice, mas afirme com confiança as coisas essenciais. Verso 8. Pregue Cristo, não controvérsia. Pregue Cristo, não controvérsias teológicas. Uma das maiores distrações está aí com você, do seu lado, na sua bolsa, no seu bolso ou na sua mão, e você já se distraiu nesse culto porque eu vi. E não é o seu cônjuge. É mais do que o seu cônjuge. É o celular. É o pior desafio para a igreja de Cristo, é o celular. É a maior distração que nós temos. O Evangelho não precisa de guerreiros do teclado, mas de pacificadores de coração. Existem páginas no Instagram que estão disfarçadas de evangélica, mas no fundo querem discutir questões doutrinárias para dividir. Eu vou pular porque eu fico nervoso. Vamos para o 3. Evidencie sua salvação aos outros. Todo aquele que crê em Deus deve ser solícito na prática de boas obras. Sabe por quê? Porque nós somos salvos, nós não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. Não são as nossas boas obras que nos levam para o céu. E aí que vem o interessante, nós é que as levamos para o céu. Não é ela que vai me puxar, é eu que vou puxar ela. Ah, Fábio, está falando heresia, pronto, um herético aqui. Não, Apocalipse 14, 13. Então ouvia uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras as acompanham. A única evidência que o mundo incrédulo tem de nós é da nossa vida de piedade. As boas obras não são necessariamente de caráter religioso. É bom trabalhar na igreja, é bom servir aqui, mas também precisamos servir aqueles que não são da fé. E aqui é com muito cuidado. A melhor maneira de uma igreja local dar o seu testemunho é por meio do serviço sacrificial dos seus membros. A fé madura é operosa, não é ociosa. A igreja precisa ser um lugar de onde fluem as torrentes do amor. Não somos um mar morto que retém as águas, mas precisamos ser como o mar da Galileia que as distribui. Nossa vida deve ser portas abertas para receber o amor e janelas abertas para demonstrar o amor. A graça é a fonte da vida e é melhor do que a vida. Por ela somos salvos, por ela vivemos e por ela entraremos na cidade celestial. Tem mais. Quando nós doamos, quando nós participamos de missões no dar, no servir, é um ato de adoração. Quem envia com amor participa do fruto do campo missionário, Filipenses 4,17. O culto que apenas escuta e não pratica se torna estéril. O culto que serve se torna luz para o mundo. A fé deve gerar um zelo prático, servir, socorrer, sustentar e reconciliar. Há um hino do cantor cristão, que é o 296, ou do Inário, que é o 224, que vai dizer assim, os mais antigos vão lembrar, a ti seja consagrada a minha vida, ó meu Senhor. Eu não vou cantar porque eu não sou bom. Meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor.
e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz, Jesus, aceita para o teu louvor cantar. Faze que meus lábios possam a mensagem proclamar. Os meus bens quero ofertar-te, nada quero te esconder. Minha inteligência guia sob a luz do teu saber. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor, do meu coração fazendo o teu trono, ó Salvador. Meu anelo, meu desejo, sejam só em teu nome honrar, que o meu ser completo eu possa, ó Jesus, te consagrar. E eu caminho para o fim, irmãos. Cristo é o modelo supremo de fidelidade no ensino e nas obras. Ele ensinava com autoridade. Ele veio para não ser servido, mas para servir. Ele fez o bem e curou a todos. Ele serviu até o fim, lavando os pés e carregando a cruz. Logo, preservar no ensino, ou perseverar no ensino fiel, é proclamar Cristo em palavras e ações. O crente fiel é uma réplica viva do Mestre. E eu quero terminar com uma ilustração. O relógio do mosteiro. Em um antigo mosteiro na Escócia havia um grande relógio na torre principal. Por décadas, aquele relógio marcava com exatidão as horas das orações, das refeições e do descanso dos monges. Todos confiavam em seu som para ordenar a vida comunitária. Um dia, o relógio começou a atrasar. Primeiro poucos minutos, depois quase 1 hora. O som dos sinos ficou irregular e logo cada monge passou a seguir seu próprio horário. Uns oravam tarde, outros cedo, outros bem depois. E em pouco tempo o mosteiro, que antes era um exemplo de harmonia, tornou-se um caos silencioso. Um viajante que passava por ali, diga-se de passagem, um velho relojoeiro, notou a confusão e perguntou o que havia. Levaram-no na torre onde ele examinou o velho relógio. Descobriu que as engrenagens estavam secas e cobertas de poeira. O relógio ainda tinha força, mas faltava o óleo e a limpeza. O relojoeiro então desmontou as peças, lubrificou-as e ajustou o pêndulo. Quando o sino tocou novamente, todo o mosteiro voltou à ordem. Cada monge retornou ao seu ritmo de oração e trabalho. Ao partir, o viajante disse: o relógio ainda tinha poder, mas estava sem prática. Assim é a fé, sem boas obras. Tem engrenagem, mas falta movimento. Quando a igreja ensina com fidelidade, vive com unidade e serve com zelo, o relógio da fé volta a marcar o compasso da graça no mundo. Que o Senhor nos abençoe.